Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado com toda a nossa programação. Curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 7, nós vamos ler um texto que me chama muita atenção para hoje. Põe na tela, por favor, rapidinho. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok? Esse sopro que Deus deu nas narinas do primeiro homem, eu sempre digo aqui que dentro de um sopro existem moléculas e partículas. Eu digo que quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem que foi feito do barro, o homem corpo, uma das suas dimensões foi feita do barro, e sabemos que o homem é um ser em 3 dimensões. O homem é espírito, ele mora em um corpo, e ele possui uma alma. Então, se eu sei que o homem é espírito, mora em um corpo, possui uma alma, eu sei que o homem é um ser em 3 dimensões. Então, diga assim comigo: eu sou espírito, moro em um corpo, minha casa, e possuo uma alma. Diga assim para gravar: quem eu sou domina o que eu tenho. O que eu tenho não domina e nem muda quem eu sou. Eu sou a imagem, a semelhança de Deus, e nasci para dominar tudo que tenho, tudo que Deus me deu. Diga: Ele me deu uma alma, eu domino minhas emoções. Ele me deu um corpo, eu determino para onde o meu corpo vai, porque quem domina aqui sou eu. Amém? Pronto, gravamos isso. Então Deus faz o homem corpo ali do pó e sopra nas suas narinas. Então a vida de Deus agora entra dentro do homem, e com ela entra partes, moléculas e partículas, ok? Parte de Deus, sua essência, seu caráter. Entra agora, penetra no mais profundo daquele barro e traz para ele vida. Então, sem o sopro de Deus, não poderia existir aqui vida. Essa palavra aqui é ruar. Essa é uma palavra hebraica que significa sopro e corresponde à palavra grega pneuma e espíritos, do latim. Então, nesse fato aqui, nesse caso aqui, Adão recebe esse sopro, que eu posso dizer que é a vida de Deus entrando dentro dele. E não é só aqui que a Bíblia vai mostrar uma manifestação de Deus ou de Jesus soprando sobre o homem. Você está comigo? Sim ou não? Após todo esse processo, nós vamos assistir que o homem e a mulher vivendo sofreram uma queda. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Pode pôr um pouquinho na tela. Gênesis 3:1, eu não ia ler, mas eu vou colocar para que você acompanhe na sua Bíblia, nas telas aí, ou aqui no fundo está assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos e que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então existia aqui uma zona de risco, uma zona de perigo, e essa zona de risco, essa zona de perigo era desobediência, não era distância daquilo que eles não podiam comer, não era distância, mas era atitudes e ações do coração. Veja, preste atenção nisso. Isso é forte, sério, e no detalhe você vai aprendendo até entrarmos na mensagem de hoje. Veja que a questão não era distância. Eu fico distante desse gasofiláceo para que eu não sofra um acidente.
o quesito aqui não estava na distância, mas estava na atitude, porque ali está falando sobre não comer. Eu posso estar perto de algo e não comer, e não tocar. Quem está comigo, diga amém. Então a questão não era a distância, a questão era posicionamento, obediência, a questão era atitude. Eu nunca ouvi ninguém falar isso na vida, mas estudando, meditando hoje no Senhor, o Senhor me disse isso. A questão aqui era a atitude. Quando se fala de atitude, eu costumo colocar junto aqui a palavra conduta, porque aqui atitude é conduta. O que seria essa conduta? Você se lembra de Caim e Abel? Preste atenção, você se lembra de Caim e Abel? Caim teve uma oferta apresentada ao Senhor, Abel teve uma oferta também apresentada ao Senhor, e a Bíblia diz que algo de Abel agradou a Deus, de Caim já não. Agora, ali o texto diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito. O texto diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Diga assim, procedimentos podem mudar a minha vida. Olha, ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito. O seu procedimento, a forma que você se apresenta diante de Deus, diante de tudo, vai determinar o resultado que você vai ter. Você está comigo até aqui? Quando o texto diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, ele está dizendo, a forma que você conduz a sua vida determina se você está agradando a Deus ou não. Você pode ou não agradar a Deus. Na lei, hoje na dispensação da graça, você pode ou não estar agradando a Deus. Andar de qualquer forma, porque as pessoas dizem que na graça podemos fazer todas as coisas, e não é bem assim. Se você andar de forma que o seu procedimento não é correto diante de Deus, você desagrada ao Senhor. E desagradar ao Senhor pode matar a influência de Deus na tua vida, a influência de Deus na sua fé, pode matar as respostas para as suas orações. Mas vamos continuar. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas, o texto diz, a ti cumpre o que, queridos? Dominá-lo. Então diga assim, eu sou o Espírito, moro em um corpo, possuo uma alma, e tudo que eu tenho foi feito para que eu pudesse dominar. Diga comigo, eu sou o rei e sacerdote da minha própria vida. Eu posso dominar a minha carne, meu corpo e a minha alma. Dá um glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, procedimentos vão determinar, as suas atitudes vão determinar o quanto você vai ter de Deus e qual vai ser a sua colheita. Mas vamos avançar mais um pouco. Então Deus sopra aqui nas narinas do homem, gera a vida no homem. O homem desperdiça a vida por um procedimento errado. Veja só, queridos, você é livre para escolher aquilo que você quer escolher. Você é livre, pode escolher o que você quer, mas você nunca ficará livre das consequências das suas escolhas. Oh, aleluia. Então, o Senhor me dá o livre-arbítrio, sim, nessa graça eu posso escolher, sim, mas há consequências de cada escolha, sejam elas benditas, benéficas, prósperas, ou consequências ruins. Não é porque Deus é um Deus mau, é porque a sua escolha determina o que você vai colher. Ele diz, eu vos proponho o caminho da vida e da morte, escolhe pois a vida. Ele diz, escolhe pois algo que é do meu caráter, escolhe a vida, escolhe o certo, escolhe o correto. Agora aqui a questão não é a oferta que Caim deu e a oferta que Abel deu. A questão é a atitude do coração na apresentação da oferta de Caim e a atitude do coração na oferta de Abel. Porque a verdade é, queridos, que Deus não está tão preocupado com ofertas.
mas sim analisando corações, atitudes. A oferta é só um detalhe, é só a ponta, é só o resultado, é só o fim da manifestação da ação. É como o vento que bate e leva a folha de um lado para o outro. Você não está vendo o vento, mas a folha está indo para algum lugar. O que você faz quando você oferta, seja em qualquer área da sua vida, demonstra ou mostra, na verdade, o que está por trás desse corpo que você precisa dominar, dessa mente que não conseguimos enxergar, mas deduzimos muitas vezes o que você está pensando, por meio daquilo que você está fazendo, pelo resultado que você deu, entende? Então, veja, a sua atitude pode expor o seu coração mais do que tudo, e uma atitude às vezes não falada, só uma atitude pode expor a sua vida mais do que 1000 palavras. A atitude é um outdoor de quem você é por dentro. E principalmente aquela atitude que é tomada no momento da pressão. Então, no momento da pressão, você precisa. No momento da pressão, você precisa. No momento da pressão, você precisa estar andando no Espírito para fazer a coisa certa. Estão comigo? Vocês me ouvem bem aí no fundo? Então aqui acontece a queda agora por uma escolha de Adão, que não foi por princípios, foi por preferências. E Deus não colocou a mão no peito de Adão e disse: não peca não, Adão, não peca não. Não, o caminho está ali, foi mostrado. Eu vos proponho vida e morte, escolhe pois a vida. O caminho está ali, está ali. Mas aquela escolha determinaria o futuro, não só dele, mas de tudo que viria atrás dele, inclusive nós. Ou seja, uma atitude errada comprometeu toda uma geração. Você percebe que quando você está errando e você tem filhos dentro da tua casa, você pode estar passando a influência errada para ele, num pensamento mesquinho, numa atitude não pensada. Porque às vezes temos um pensamento e não temos a atitude. Às vezes temos a atitude, mas não pensamos na atitude, nem no resultado dela. E às vezes pensamos mal e fazemos mal, como também podemos pensar bem e fazer aquilo que é correto. Eu só quero te dizer que a sua atitude demonstrará se você tem ou não um coração adorador. Eu vou repetir, a sua atitude demonstrará se você tem ou não um coração de servo, um coração de Deus. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Então aqui vem a queda do homem. Em Gênesis 3:1 narra a história. Dali para frente a queda do homem é um momento ali que a Bíblia Sagrada, né, registra aonde Adão e Eva desobedeceram a Deus. Esse terrível ato desse primeiro casal também é chamado por muitos de pecado original, né? Tem pessoas que colocam assim, estudiosos que colocam assim: ali aconteceu o pecado original, porque tudo partiu dali para a frente. E visto que foi nesse momento que o pecado contaminou a humanidade e causou essa separação entre o homem e Deus, então você percebe que o pecado gera morte, como a Bíblia diz, porque houve aqui uma separação com a queda do homem. Foi necessário se fazer o quê? Um resgate. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, de 1 Timóteo, versículo que eu quero ler com você, é o versículo de número 5, 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Quem se alegra por isso? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então agora vem o resgate e se manifesta por meio desse homem. O pecado entrou por meio de um homem, mas por meio também de um outro homem, Jesus Cristo. Santidade e salvação veio. Então eu sempre digo e afirmo aqui que naquela obra da cruz, quando ele abre os braços, está ali preso, amarrado, e ele diz: tetelestai, está consumado. Todo o seu pecado que foi esfregado em você por meio de Adão, todas as suas maldições, todos os seus limites, toda a sua miséria, todo o fruto da natureza pecaminosa adâmica, por causa da escolha de Adão, o pecado foi esfregado em você. Tudo aquilo foi para ele na cruz, para que tudo dele viesse para você. Isso tinha que te deixar muito feliz, irmão.
porque graças ao sacrifício de Cristo, não foi você que morreu na cruz. Abraão não era capaz, Isaac não era capaz, Davi não era capaz, ninguém era capaz de morrer em uma cruz por meio de mim, por mim e por você. Só Ele pôde, Ele não pecou, Ele escolheu ser feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, diz a Bíblia, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então veja, você não mereceu o pecado esfregar em você, mas por meio de um só homem também, Jesus Cristo, Filho de Deus, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a minha graça. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê no planeta Terra, ou todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna veio para você, não pelo que você fez, não pelas suas obras, mas foi pelo que Ele fez, irmão. Isso nos alegra. Então veja, o homem perde, Jesus vem e recupera. O homem perde, Jesus vem e devolve. Você está comigo? O homem perde, Jesus vem e coloca nas mãos do homem de novo. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 7. Vamos ler sobre o novo nascimento. Aqui está um homem chamado Nicodemos, e ele diz para Nicodemos, não te admire de eu te dizer, importa-vos, Nicodemos, é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito com letra maiúscula, estamos falando do Espírito de Deus, o único que pode gerar vida nova onde tudo está destruído. Por meio do sacrifício de Jesus, houve um acesso que o Espírito Santo agora não está mais pairando sobre as águas, e nem dentro de uma arca. Ele veio para fazer de você a arca dele. Aleluia. E Ele não recauchutou, Ele não recuperou você, Ele não recauchutou, Ele não recuperou você. Não, nós não fomos recauchutados. Recauchutar é você pegar um pneu e colocar uma cara nova, uma capa nova. E tem uns serviços que é bem pior do que esse, que é até proibido por lei, que é riscar o pneu. A carne já baixou para o limite do pneu, a borracha já baixou, e o pessoal vai lá e risca. Ele até tem uma aparência de novo, mas ele não é novo. Aí eles passam um betume lá, passam um pretinho, alguma coisa lá, e você vê brilhando, você até acha que é novo, mas quando vai rodar ele não te segura no chão, porque tudo que é recuperado não presta por muito tempo, irmão. Então nunca diga, Jesus Cristo me recuperou, me restaurou, me recauchutou. Não, a Bíblia diz, aquele que vive em Cristo é nova criação. Nova criação quer dizer que você foi feito novo, e suas colheitas futuras também foram feitas novas. Deixa eu dizer isso para você entender. Todo o teu passado foi lançado naquela cruz, e dali para frente da vida nova, as colheitas novas também virão. Por quê? Porque mudou a terra, mudou a essência e mudou a semente. Mudou a terra, mudou a essência e mudou a natureza. Se tudo mudou, a colheita futura também mudou. Então você não vai mais colher aquilo que você plantou até que você aceitasse Jesus. Graças a Ele, graças à graça dEle, aonde abundou o seu pecado, superabundou a colheita da graça. Oh, aleluia, glória a Deus. Então veja que esse resgate, ele te coloca plantado agora em Deus, e não mais na natureza adâmica. É claro, a carne não se converte, a alma e a mente, se assim posso dizer. Romanos 12, 1, 2 diz, rogo-vos pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o teu culto inteligente, racional. Ele diz no 2, não vos conformeis com este mundo, século, sistema, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, tua mente tem que ser salva todo dia, tua alma precisa ser salva todo dia. Você precisa desse renovo da palavra, para você saber para onde ir, ponto final. E o corpo você precisa subjugar, fazer ele te obedecer todo dia. Ele quer dormir, você faz ele acordar. Ele não quer vir para o culto, quer ficar debaixo da coberta, e você vai dar a tua oferta de sacrifício de louvor. Está frio para dedéu lá fora, mas você não liga para isso. Você vem para a igreja e você está ali adorando. Veja, um culto sacrificial que você está dando a Ele. Isso é bom demais.
E no Espírito existem formas também de você ser renovado. Como isso pode acontecer? Quando você ora em outras línguas, uma nova unção, o irmão Kenneth Reagan fala sobre uma nova unção vindo, renovando você por dentro, renovando suas forças. Veja, onde você nasceu de novo, que é no Espírito, onde você tem a nova vida, ele fala sobre sempre, se possível, todos os dias, você buscar uma nova unção para aquele dia, uma nova unção para aquela semana, uma nova unção para aquele novo negócio, uma nova unção. Muitos crentes estão perdendo, sendo vitoriosos e vencedores, porque não buscam uma nova unção, não buscam uma nova direção. Sai de casa, não fala com Deus, sai de casa, não tem um devocional, não tem um tempo de oração, não tem um tempo com a Bíblia, não tem um tempo de jejum, não tem um tempo de consagração na semana, no mês, no ano. E aí começa a perder sendo vencedor. Como pode, pastor, perder sendo vencedor? É assim, simples. Você deixa de ouvir o Espírito, você deixa de credibilizar o Espírito, você deixa de pedir direções ao Espírito, você deixa de fazer as coisas do Espírito, você deixa de ser aquilo que você foi chamado para ser. Então veja, houve um distanciamento pelo pecado, e Jesus fez de tudo para resgatar as coisas, te dar um espírito novo e uma capacidade nesse novo nascimento, para que você pudesse andar em boas obras, em santidade, em poder e em louvor. Diga: eu fui feito para a glória e para o louvor de Deus. Está comigo? E Nicodemos, ele não conseguia entender, mesmo sendo muito capaz e muito inteligente. E aí Jesus diz, eu não vou continuar lendo o texto, mas Jesus diz: olha, Nicodemos, a parada é o seguinte, você não está entendendo que as coisas do Espírito se entendem pelo Espírito, ou seja, é pela fé. As naturais se entendem pelas coisas naturais. Se eu te falar, Nicodemos, de coisa natural, você vai entender. Mas se eu falar de coisa espiritual, você não vai entender, porque as coisas espirituais se entendem pelo novo nascimento. Então veja, presta atenção nisso. Escuta o que eu vou te falar. Ele está dizendo assim, eu estou falando de novo nascimento, é uma coisa que a mente é incapaz de produzir, pensar e saber o que é isso. Tanto é, Nicodemos, em outras palavras, que você está perguntando: como é que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que voltar no ventre materno? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? É disso que você está falando? Veja, um assunto tão espiritual, dado pelo próprio Jesus em primeira pessoa, e o Nicodemos tão intelectual e inteligente não conseguia entender, porque por mais que você seja muito inteligente, crânio, até mesmo um teólogo, conhecedor da Bíblia, se você não tiver uma vida no Espírito, as grandes revelações de Deus não vão entrar no teu coração. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último versículo, e ter lido ela 70 vezes, nada vai mudar na sua vida, se você não aprender a receber o rema de Deus, a revelação que está atrás da palavra. Isso só se recebe pelo Espírito. Veja, eu estou pregando o sermão aqui, mas a vitória vai para quem consegue ouvir a voz de Deus que está atrás do sermão que eu estou dando. Eu estou dando o sermão, mas há uma voz que é muito melhor do que a minha voz atrás desse sermão, falando para cada coração. Por isso que no natural você não recebe, por isso que muitos dormem no culto, porque a mente, na maioria das vezes, é tão carnal que quando o assunto é espiritual ele não consegue se conectar. Pouca vida no Espírito, pouca oração em línguas, pouco estudo da palavra, pouca sujeição e submissão à voz e senhorio de Deus, fazem com que você leve uma vida pesada. Parece que você, quando senta no culto na igreja, ou senta em tua casa para ler a Bíblia ou para estudar, mesmo sabendo que muitos têm um dia muito cansativo, e não é desse cansaço que eu estou falando, mas é um cansaço de peso espiritual, que você não consegue fazer nada para Deus. Será que você não percebe que você, como Jesus, vai ter que dar uma batida de pé e dizer: arreda-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, se você não der um basta, um chega para lá, você não vai conseguir receber aquilo que Deus tem para você. É pelo Espírito. E revelações grandiosas de Deus, eu estou falando com gente da fé aqui ou gente carnal? Então diga: revelações preciosas do meu papai virão aonde ninguém está me vendo, aonde ninguém está me olhando. Diga comigo assim: no secreto estão as grandes recompensas.
A Bíblia diz: ao buscar o seu pai, encosta a porta do teu quarto, entra no teu secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensará. Recompensas está no secreto, irmão, não é na vida pública. Na vida pública o que você tem aí é um glória a Deus, um amém, uma oferta, um presente. Mas no secreto é lá onde ninguém está te olhando. É lá que virão as grandes marcas da fé, o crescimento extraordinário da fé. Lá que cresce a unção. É lá que cresce tudo aquilo que você precisa receber de Deus. No secreto, irmão. E muitos não estão querendo isso. Mas nessa igreja não. Nessa igreja você vai para o secreto. Aleluia. Então você percebe aqui que pós o resgate existe um processo aqui que Nicodemos está tentando entender e Jesus está tentando explicar, que te conduz à vida eterna, um novo nascimento, que te tira da condição de ir ao inferno e viver livre do inferno eternamente e ir para o céu. Por meio de quem? Das suas obras, da sua força? Não, por meio da porta. Quem é a porta? Jesus. Por meio do caminho. Quem é o caminho? Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por meio dele que você acessa o Pai. É por meio dele que você tem um coração que o Espírito Santo pode acessar. Então você não foi restaurado, recalchutado e recuperado como um pneu. A Bíblia diz que você nasceu de novo e você é nova criação. A palavra ali correta é criação. Aquele que vive em Cristo é nova criação. E ele diz assim: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo, tudo é quase tudo ou tudo é tudo? Se tudo é tudo, até a tua colheita futura muda. Aleluia. Mas os meus antepassados, ai, os meus parentes, ai, fulano da minha família, ciclano morreu disso, será que eu sou predestinado para morrer como a minha família morreu? Ei, meu filho, tudo, seu passado, toda a sua colheita, tudo que vinha de errado na tua vida, ficou naquela cruz, ou seja, foi quebrado, tudo foi quebrado para que você tivesse uma nova vida. Então crente hoje não faz mais quebra de maldição. Mas as pessoas lá da igreja A, B, C fazem. Queridos, elas precisavam fazer a Escofeg, estudar a palavra conosco na nossa escola, ou estudar num culto como esse de ensino. Porque como é que eu vou quebrar aquilo que Jesus já quebrou? Deixa eu te falar uma coisa: Jesus é o martelo que esmiuça toda a pedra. Ninguém quebra melhor do que Ele. Ele quebrou toda a maldição para que você não precisasse quebrar. Ele foi ao inferno para que você não precisasse ir. Ele se fez enfermo, Ele enfermou para você não ter enfermidades e nem doenças. Ele levou todos os seus fracassos. Por isso você cantou com o ministro Gustavo: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Medo é um espírito, você também não tem mais medo. Pastor, mas não, você não tem medo de praga nenhuma. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua casa, seta nenhuma do diabo chegará até você. A Bíblia diz: 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu e você, os bonitões aqui, não seremos atingidos e nem abalados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então em João capítulo 20, versículo 22, veja o que vai acontecer aqui. E eu vou te mostrar que depois da queda do homem, Jesus trouxe um novo nascimento. E não basta só nascer de novo, não basta ser só liberto do inferno. Escuta isso, ministros, pessoas, escutem isso. Não basta você só ir à igreja e ter a certeza que você não vai para o inferno. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Que presente glorioso que essa grande salvação nos dá. Maravilhoso. Mas não é só isso, não acabou por aí. Agora ele está falando aqui de um novo nascimento que vai potencializar você a andar uma vida sobrenatural. Em João 20, 22, veja aqui: e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes, o que ele disse? Gente, você está comigo? O que ele disse? Recebei o quê? Espera aí, no Velho Testamento, o Espírito Santo não podia morar dentro do ser humano. O homem era pecador, e algo pecador, miserável,
distante da glória de Deus. A Bíblia diz que estávamos destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Que no Velho Testamento não podíamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Isso só pode acontecer quando existe um novo nascimento dado pelo próprio Espírito Santo, liberado pela cruz, por Jesus naquela cruz, pelo sangue de Jesus. Então veja, no Velho Testamento eles não eram nascidos de novo. Jesus está trazendo agora uma nova cultura. Jesus está trazendo agora a cultura do seu reino. Jesus está trazendo agora o processo original das coisas. Deus faz Adão e sopra sobre ele, vida vem sobre Adão. Adão e Eva escolhem pecar, morte vem sobre Adão. Jesus vem para morrer naquela cruz, pós ser crucificado, ressuscita e sopra sobre eles. Pós a ressurreição de Jesus, o que Jesus faz? Devolve a eles o Espírito Santo. Jesus devolve, toma, tudo aquilo que eu dei para Adão, eu devolvo, porque Adão até pecar então, era um homem santo, como nós somos hoje. Todo capaz, todo suficiente como homem dentro daquilo que Deus deu para ele para ser suficiente e nomear os animais, governar essa terra e ter um posicionamento como se fosse o Deus da terra, o Senhor da terra. Ele perde tudo isso por uma escolha errada. Uma escolha errada pode fazer você perder tudo: seu casamento, seu negócio, suas finanças, seus filhos, seus relacionamentos, sua igreja, seu pastor, seu chamado, seu ministério, porque as escolhas determinam o seu futuro. Eu vou dizer de novo: as escolhas determinam o seu futuro, as escolhas determinam a sua colheita. Eu escolhi Cristo, então eu escolhi ser ungido, abençoado, prosperado, próspero, muito próspero. Eu escolhi ser santo, sarado. Eu escolhi Jesus, irmão. Aleluia. Então ele agora aqui em João 20, 22, sopra. E quando ele sopra, qual a intenção de Jesus soprando ali sobre os discípulos? Após ele saudá-lo, ele mostra as mãos e o lado, e o Senhor soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Ele mostra: olha, está vendo? Sou eu mesmo. E é o seguinte, está um presentinho que eu prometi. Eu disse que eu iria e eu enviaria a vocês outro. Eu enviaria alguém que ia substituir, continuar a obra. Foi ele que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como que Jesus estaria com eles? Como que os céus estariam com eles? Como que Deus estaria com eles? Se não ficasse algo, se ele morresse e subisse? Não, irmão, ele subiu para que o outro pudesse vir. Ele disse: é necessário que eu vá, para que ele venha. Quem é esse outro? O continuador. Quem é esse outro? Aquele que operaria agora, não sobre você, mas de dentro de você para fora. Por isso que ele disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, aleluia. Então veja, a unção, o poder se manifestava no Velho Testamento sobre 3 categorias: sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. Essas 3 categorias tinham a unção vindo sobre eles. O rei governava, o sacerdote ministrava e o profeta liberava palavra, sentença, direções, levantava, ungia. Esse era o ministério dos 3, então tinha que ter uma unção sobre eles para que o serviço fosse bem feito. Agora, o novo nascimento, ele te tira da condição de receber a unção e o poder de Deus somente sobre você. O novo nascimento, ele te dá uma vida nova, para que o poder possa operar tanto sobre você, como agora dentro de você. Veja, em João, 1 João capítulo 2, verso 20, diz que você tem a unção do santo. 1 João, põe na tela, 2,20, rápido. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Por quê? Porque alguém que é luz, alguém que é ungido, oh aleluia, alguém que é luz, alguém que é ungido, sempre vai aparecer mesmo não querendo aparecer. Por quê? Porque é óbvio que eu assistindo tua vida, quando a unção está te pegando, quando a unção está fazendo, algo vai brilhar, irmão. Você é um outdoor de Deus, você é uma carta viva de Deus. Por isso que o poder precisa mesmo se manifestar e tocar a sua vida. Então, só ser liberto da terra, que é uma grande coisa, só ser liberto, ou melhor, do inferno, que é uma grande coisa, só ser liberto das doenças, que é uma grande coisa, não é tudo.
Existe algo a mais, existe um propósito nesse novo nascimento, e existe um propósito nesse tal batismo com o Espírito Santo. Então aqui ele diz o seguinte, ó: receba o Espírito Santo. Qual o processo que começou a acontecer ali, pós a morte? O processo do novo nascimento. Mas existia ainda algo a mais, que você poderia dizer assim: pronto, nasceu de novo, chegamos, estamos no ponto. Não. Existia um nível ainda maior da unção em operação e manifestação, que era agora o poder que operava sobre os do Antigo Testamento, operando dentro e sobre dos do Novo Testamento. E você saindo da condição de miserável, cego e nu, destituído da glória de Deus e pecador, para entrar na condição de santo, branco, lavado, mais limpo do que a neve. Oh meu Deus, oh meu Deus. O texto diz, 1 João, filho, 1 João capítulo 2, versículo 20, põe por favor de novo. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Mas olha o versículo 27, o que diz, olha que interessante. Olha o 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, diz: permanecei nele, como também ele vos ensinou. Diga assim comigo: a unção pode aumentar e ela pode diminuir. Tudo bem? Como que a unção aumenta? Amando a justiça, odiando a iniquidade. Como a unção aumenta? Estudando a palavra, orando em outras línguas, se submetendo, se sujeitando. Como viver uma vida cheia do Espírito Santo, pastor? Porque eu sei que Ele está em mim, mas eu quero movimentar essas águas e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Como que eu faço isso? Efésios capítulo 5, versículo 17 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. O texto diz: falando entre vós. Crente de boca fechada, a questão aqui não é ser pentecostal ou não ser. A questão é que de boca fechada é água parada. Água parada só serve para dar dengue. Provérbios está escrito que há poder para a vida e para a morte na língua. O que bem utiliza comerá do seu fruto. Crente tem que falar, crente tem que glorificar, crente tem que dar aleluia, crente tem que profetizar, crente tem que sair aí fora e dizer como vai ser, porque você nasceu para dominar, e quem domina fala, irmão. Você conquista falando, você come falando, você se enche do Espírito Santo falando. Aleluia, glória a Deus. Então o texto diz que eu devo permanecer nele. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, o texto diz, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é o que? Verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Quem está comigo dá um amém. Então essa obra da nova criação, que uns chamam de regeneração, ela ainda tem aqui uma totalidade da sua manifestação, que acontece em Atos capítulo 2, e eu quero mostrar para você. Veja, nasceu de novo, o novo nascimento veio, salvação aconteceu, cura aconteceu, preservação aconteceu, porque essa palavra salvação é sozo, cura, preservação, libertação, tudo isso está embutido na obra da salvação, mas há uma dimensão de poder. Oh Senhor, o quanto da presença e da unção do Espírito pode estar dentro de uma pessoa que decide orar em outras línguas, jejuar, se consagrar, crer. Irmão, eu te peço encarecidamente em nome de Jesus, não recebe esse sermão com a mente não. Eu não estou aqui tocando só tua mente. Tem uma unção atrás do que eu estou falando. Deixa esse negócio penetrar no seu coração e sai daqui mudado, para nunca mais viver uma vida comum, como um cristão comum. Você não foi chamado para ser comum, você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão. Há um propósito nesse novo nascimento, há um propósito nesse preenchimento, há uma totalidade de Deus que tem que vir sobre a tua vida. Existem pessoas que levaram milhares de demônios dentro dela. Você tem que levar uma quantidade muito grande desse óleo, da presença de Deus, da unção de Deus, muito óleo.
Diga para mim, é possível, pastor? Diga. Sim, é possível, eu posso te mostrar. É muito possível. Isso não foi reservado a categorias, só a apóstolos, a pastores, a profetas, a mestres. Não. Todo e qualquer homem que não esteja dentro desse ofício, se decidir passar tempo com Deus, viver secretos, ter momento com Deus, viver uma vida com Deus, sai daqui, sai em oração, vai, entra no teu carro, entra em oração, saiu do teu lazer, da tua diversão, fica o tempo todo com o Senhor, tem o Senhor, considere o Espírito Santo como uma pessoa, não como um sentimento, um pensamento, comunhão contínua, vai te livrar do laço, vai te livrar do pecado, vai mostrar a porta para sair desse labirinto, a solução, a saída em meio a uma pandemia. A prosperidade não manifesta em todos os seus antepassados, vindo sobre tua vida, com às vezes muito menos estudo, mas com muito mais capacidade divina. Então é muito mais do que soprar, só soprar. Moléculas, partículas, parte de Deus. A vida de Deus entrou para quê? Para que o homem fosse nascido de novo e soubesse dali para frente habitar numa atmosfera, numa presença, numa unção, meu irmão, que viesse a fazer toda a diferença. Ungidos para destruir as fortalezas, as cadeias, as correntes do diabo, destruidor de correntes do diabo, destruidores de correntes do diabo. É isso que você é. É isso que você é. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, vamos ver o Atos 2. Está escrito assim em Atos 2. Põe na tela, filho. Verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2, de repente, veio do céu um som, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu, todas as vezes que vem dos céus algo para você, enche, irmão, preenche, toma espaço. Ai, fulano está angustiado, minha filha está angustiada, ciclano está depressivo, ai, fulano está doente. Enche aquela casa da presença de Deus, de louvores, de adoração, que o poder vai penetrar no mais profundo do ser dessas pessoas, e libertações vão acontecer. Você tem que estar tão cheio da presença. Tinha homens cheios de demônios, você tem que estar cheio, mas muito cheio. Tem limite? Não tem limite. Se encha continuamente, sempre busque sempre uma nova unção, um novo poder, ao ponto dos que estão à tua volta, dos que estão na tua casa, dos que estão lá no teu trabalho, perceberem que o ambiente mudou quando você entrou. Aleluia. Como acontece com as pessoas que vêm na nossa igreja, você sabe, a pessoa entra num domingo aqui, num culto, como elas saem, você vê quem você convida nunca vai embora. Por quê? Porque ele entra, ele fala diferente. Aí ele elogia a recepção, elogia diaconato, mas não é nada disso. Eles fazem um bom trabalho, é óbvio, mas não é nada disso, é a unção que está sobre eles, porque outras igrejas também fazem um bom trabalho nos seus diaconatos, nas suas recepções. A questão aqui não é o profissionalismo que se atende a alguém que chega e a atenção que se dá a alguém, isso faz parte de um conjunto da coisa. A questão é aqui a unção que atrai, como aqueles da rua Azusa, que pessoas a quilômetros eram atraídas por causa da presença. Sempre foi a presença, sempre foi a unção, sempre foi Ele, irmão. Em nós mesmos já tínhamos perdido e éramos incapazes de produzir resultados. A Bíblia diz: nem por força, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Só o Espírito de Deus vai te fazer destacar-se em meio à multidão, e verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Preciso de uma bênção, pastor. Eu até canto, preciso de uma bênção, não vou desistir. Você não precisa de uma bênção, você precisa se tornar uma bênção, como Jesus já te fez. Põe uma bênção na minha mão, Senhor, que põe uma bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3.
Diz: vós sois abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O texto não diz que você será, o texto diz que você já é em Cristo abençoado. Você já é abençoado. Bate no peito e diz: eu sou abençoado para prosperar nessa cidade. Diga: eu sou abençoado para prosperar na minha cidade. Diga: eu sou abençoado para prosperar na minha cidade. Em todas as áreas. Olhe para o irmão do lado e diga: em todas as áreas, irmãos. Olha para ele e diga assim: eu estou olhando para a pessoa mais próspera dessa cidade. Diga para ele: você é. Diga para ele: você é a pessoa mais próspera dessa cidade. Aleluia. Aleluia. Diga para ele: não deixe o diabo te enganar. Diga: não deixe o diabo te enganar. Olha no olho dele, meu filho. Diga: não deixe o diabo te enganar. Eu estou vendo, diga, eu estou vendo quem você é. Aponta o dedo, profeta. Diga: você é abençoada, abençoado. Yeah, yeah. Eu sou, você é. Eu sou, você é. Podem dizer que você não é, mas eu não me importo com o que dizem. Eu importo com o que o teu Deus diz. Ele disse que você é abençoado para prosperar. Próspero, milionário, curado, livre, liberto. Tua casa tem que vir para o reino de Deus, porque você é autoridade. Rei, sacerdote, lavado, limpo, totalmente limpo, sem passado, mas o seu futuro eu sei. Se procurar o teu passado, não há nenhum escrito de dívida contra você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, existe um perigo de uma vida cristã sem o sobrenatural de Deus. É perigoso você ficar como Nicodemos, entende tudo da letra, mas não sabe nada do Espírito. Entende tudo da letra, mas não tem avivamento. Eu fiz parte no meu primeiro ministério, glória a Deus, me salvou. Eu conheci a palavra lá, eu fui salvo lá, mas passado meados de 5 a 6 anos, eu estava morrendo, com a Bíblia no colo. Eu sabia que tinha algo a mais, e que não era só aquilo. E lendo os livros de T.L. Osborne e Kenneth Hagin, eu comecei a entender que existia pessoas no mundo curando, libertando, e eu disse: Senhor, na minha igreja não está acontecendo isso. Na igreja do colega ali não está acontecendo isso. As pessoas estão indo lá sentado, ouvindo a palavra e indo embora. Eu disse: não é possível. Se o teu reino é verdadeiro, se tua palavra é verdadeira, se as curas estão lá, elas são para hoje, porque o povo continua adoecendo. Então tem que ter cura, tem que ter mover, tem que ter manifestação. Mas eu estava morrendo, porque eu não estava mais vendo isso. Muito pelo contrário, enxergava muito coisa de dinheiro e essas coisas todas, que não trazia benefício para o povo. Campanhas, correntes, sacrifícios o tempo todo. Eu dizia: Senhor, não é isso o Evangelho, não é só isso, não pode ser só isso. Então foi quando o Senhor colocou em minhas mãos as literaturas de T.L. Osborne, livros de Kenneth Hagin, livros de Reinhard Bonk, livros de grandes homens de Deus, que estavam pensando em vidas, correndo atrás do poder, vivendo para se consagrar e ter uma vida no Espírito Santo, como Dave Robertson, orando em outras línguas, se satisfazendo e se deleitando nos prazeres de ter uma vida espiritual além da vida natural, mostrando para mim que existia algo a mais. Eu disse: é isso que eu quero.
Eu só volto a pregar o Evangelho quando eu aprender coisas desse tipo e pregar o Evangelho limpo, sem essas coisas, sem misturada de campanha, corrente e tudo lá que tinha. Nada contra com quem faz, irmão. Cada um, nunca falamos de nenhum ministério, de nenhuma igreja. Longe de nós isso. Eu estou falando com a minha igreja, pastoreando as ovelhas que o Senhor confiou na minha mão, dizendo: a palavra é o suficiente. A palavra é o suficiente, irmão. A palavra é o suficiente para ter uma vida cheia, próspera. Você não precisa de amuletos, porque o novo nascimento te capacita. Ele soprou o Espírito Santo. Não tem nada mais poderoso do que o Espírito Santo. Não existe nada mais precioso do que o doce Espírito Santo, irmão. Ele é o amigo, Ele é o meu socorro na hora que eu preciso. É Ele que eu consulto quando eu não sei fazer uma conta, quando eu não sei resolver um problema, quando eu não sei curar alguém sozinho, quando eu não sei resolver o casamento de alguém, quando eu não sei cuidar de um problema de alguém, quando eu não sei tirar um jovem da droga, porque em mim mesmo eu nem sei o que fazer. Mas quando o Espírito Santo, eu abro minha boca, Ele começa a encher e colocar as palavras, colocar as direções. As pessoas começam a derreter o seu coração e elas são libertas das cadeias dos vícios. Nós temos mais de 30, 40 ex-dependente químico aqui, recuperados, trabalhados. Como isso aconteceu? Por meio da unção do Espírito. Não a nós, não foi, irmão. Nós só estávamos ali, mas foi Ele. É tudo por causa dEle. É Ele que fez, é Ele que te trouxe, é Ele que te convenceu com a minha pregação, é Ele que entrou com uma voz atrás do meu sermão, é Ele que está agora nesse momento fazendo seu coração se derreter diante desse sermão. Existe algo a mais do que somente ser salvo, que já é uma grande bênção, do que somente receber uma cura. Há uma vida, há um propósito nesse batismo com o Espírito Santo, nesse Pentecoste. Há um propósito para que você seja lá fora alguém que atia fogo, que coloca fogo sobre as pessoas, que salva pessoas, que cura também, que põe a mão também, que liberta também, irmão. Você é uma bênção tanto quanto eu. Aleluia. Aleluia. Em meio a uma pandemia dessa, é a maior oportunidade que a igreja tem de falar da diferença. A diferença. O Senhor nos deu essa palavra tempos atrás. Haveria diferença. Diferença daqueles que estão no secreto e daqueles que não estão, daqueles que estão com Ele e daqueles que não estão. A pessoa que corre atrás de uma prosperidade, que corre atrás de uma bênção, ela corre atrás e ela sempre estará atrás, mesmo que no caminho ela pega algumas coisas e come algumas coisas. Agora, aquele que se torna uma bênção, aquele que tem os pensamentos de Deus e que entende o fato de ser a justiça de Deus, ele não corre atrás da bênção. Tudo que ele faz é abençoado e prospera. Tudo. Olha para a tua mão, não olhe para mim. Olhe para a tua mão direita aí. Olhe para ela e diga assim: você é diligente. E muito dinheiro, muita cura, muita salvação virá por meio destas mãos. Diga: mãos, você é diligente, próspera, tem unção de cura fluindo sobre você. Aonde eu te colocar, caminhos se abrem, demônios vão embora, salvação vem, porque essas mãos são as mãos do Senhor operando. Nunca mais diga eu não posso, nunca mais diga eu não consigo, nunca mais diga nunca mais, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Tudo você pode. Aleluia, aleluia. Tem uma unção aqui, irmão. Aleluia, 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 aleluia. Em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4, Atos 2, verso 3, está escrito em Atos 2, verso 3: e apareceu distribuída entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Não é só ser curado, e não é só falar em línguas. Falar em línguas é uma bênção. Há várias formas de falar em línguas. Falar em línguas para profetizar, línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas, idioma.
e línguas para edificação, como Paulo diz, quem ora em línguas edifica a si próprio. Existem várias formas dessa operação se manifestar, como dom, como edificação. Mas não é só isso o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é tudo isso que eu já disse, tudo isso, mas tem algo a mais. Além de ser cheio, é viver cheio, fazendo as coisas que Jesus fez e que os apóstolos que foram cheios do Espírito Santo fizeram também. Então, após Ele vir e salvar, após Ele vir e restituir coisas, após Ele vir e te dar um Espírito novo, após Ele trazer abundância para você, Ele diz também: não apague o Espírito. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,19, está escrito lá que você não deve apagar o Espírito. Ou seja, eu acabei de dizer aqui para você que é um perigo uma vida cristã sem o sobrenatural de Deus. Esses caras têm que tocar, eles têm que ministrar a música aqui, e os meus diáconos, o serviriceiro, a recepção, os que estão lá no som, nós que estamos pregando, e você, todos nós, precisamos ter uma vida cheia do fogo, cheia do Espírito, cheia dos dons. O avivamento não pode parar, os dons não podem parar, a chuva não pode parar de descer. Tua mão tem que continuar curando, temos que continuar fazendo as obras dele, é a missão que ele deixou para nós. O livro de Atos ainda não fechou, o Atos dos Apóstolos já foi, mas agora tem o Atos do Diego, os Atos do Silas, os Atos da Débora, Atos do Fernando, Atos do Renan, Atos da Elaine, Atos do Miqueias, Atos do Douglas, Atos da Fé e Graça. Tem muita coisa para fazer. Você está lá dando tua aula, você está lá contabilizando seu dinheiro, fazendo seu serviço, e tem atos de Deus para se manifestar na sua vida, curas, salvação. Você tem que pregar o Evangelho, anunciar todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Nós temos que ter a responsabilidade, irmão, de não extinguir o fogo do Espírito. Sabemos que a Bíblia aqui está falando do fogo, e de fato naqueles dias não existia lâmpada elétrica não. Está falando de apagar o fogo, que ninguém vê humanamente falando com olhos naturais, mas todos sabem alguém que tem fogo na vida. Porque uma certa vez, quando 2 dos discípulos estavam indo embora, Jesus se aproximou, e quando Jesus parte o pão, dá a eles, os olhos se abrem, eles fazem um comentário quando Jesus se retira. Você percebia que quando ele vinha falando pelo caminho, ou quando ele falava, o nosso coração se derretia, ardia. Ou seja, quando Deus está fazendo pela tua vida, pela minha vida, há como perceber, mesmo que os olhos naturais não vejam. Então você não pode apagar esse fogo, você não pode deixar acabar o seu azeite. Há um propósito nesse batismo do Espírito Santo, que é nos capacitar em andar uma vida santa. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. O texto está dizendo assim: quem está em Cristo Jesus, quem nasceu de novo, consegue sim dominar a carne. Conversa esfarrapada, a carne é fraca. Sim, a Bíblia diz: a carne é fraca, o Espírito é forte. Se você não dominar a carne, ela sendo fraca, imagine se ela fosse forte. A carne é fraca, sim, por isso mesmo, ela é fraca, e você tem o Espírito Santo, e você é forte no Espírito. Então domine, porque o que você tem que ser dominado por quem você verdadeiramente é. Você é de Deus. Pensamentos não podem ficar dominando aí na tua cabeça. Pensamentos bons, sim. A palavra, sim. Essa é a maior batalha que o crente tem que batalhar. Não subir desse monte o tempo todo, ficar lá batalhando uma vitória que Cristo já te deu. A batalha é aqui no campo de batalha da tua mente. É aqui que você tem que vencer. Está comigo? Estou começando a pregar. Glória a Deus. Ele nos capacita a andar uma vida santa, e Ele nos capacita a andar uma vida como Ele andou. Diga para mim, pastor, com fé, como Ele andou? Em Atos 10, 38 está escrito assim, Atos
capítulo 10, verso 38, o texto diz, olhe nas telas para irmos avançando. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o que, queridos? Se é fazendo bem, então ele não estava colocando doença. Você está comigo? Se é fazendo bem, ele não estava colocando maldição, praga. Não, ele põe para te provar. Que diacho de evangelho é? De onde você ouviu isso? Pelo contrário, ele disse: se o filho pedir pão, você não vai dar pedra. Se ele te pedir peixe, você não vai dar serpente. Ele disse: te pedir uma milha, ande duas. Ele diz: se vós que sois maus sabe dar boas coisas para os filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus vos dará doenças? Não, boas coisas. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Quem é luz aqui? Tudo que é bom desce do seu Pai. A Bíblia diz: no qual não há sombra de variação ou mudança. Ele é bom, nada de ruim está nele. Com o Espírito Santo, veja, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo. Então quando doença vem, opressão vem, da onde vem? Do diabo, porque a Bíblia diz que Deus deu o Espírito Santo e poder para curar os oprimidos de quem? Do diabo. Então Deus não oprime ninguém e nem prova ninguém com doença. Em Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Então o que Jesus fazia é a expressão exata de Deus. Se o que Jesus fazia é a expressão exata de Deus, se o que Jesus fazia é a expressão exata de Deus, eu quero ver Deus. Eu olho para Abraão? Não. Eu copio o modelo de fé de Abraão. Eu olho para Isaac? Não. Eu olho para Davi? Não. Copio muita coisa boa que Davi fez, mas ninguém foi perfeito como o nosso Jesus. Ele não pecou. Então eu quero ver Deus. Eu olho para quem? Eu olho para quem? Por quê? Porque ele é a expressão exata de Deus. O texto diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer obras, curar e libertar os oprimidos. E diz o texto: porque Deus era com ele. Não foi Jesus que nos ensinou que casa dividida não fica em pé? Sim ou não? Como que ele ia? Deus ia colocando doenças e ele ia curando? Não tem lógica. Deus, você vem colocando doença e eu venho aqui curando. Não tem lógica, ensinaram errado. Deus não prova ninguém, a ninguém tenta. Agora, ele curava, era assim que ele estava. Mateus 4, 24, está escrito, Mateus 4, 24, e sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos que sofriam acometido de várias enfermidades e tormentas, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus fazia o quê? Mandava eles embora. O que o texto diz? Que Jesus os curava. Diga: onde Deus está, aonde Jesus está, aonde o Espírito Santo está, existe curas e libertações. Então o texto diz em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que esse poder? Aqui começa a falar do propósito de Pentecostes, que quarta que vem vou continuar. Para que esse poder? Para você curar, irmão, para você fazer obras iguais a dele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder para curar, libertar. E ele disse que nós teríamos poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele soprou, deu um novo nascimento. Você aceitou Jesus, poder caiu, poder veio, ficou preenchido, cheio do Espírito. Agora o que você tem que fazer? Dormir na redinha, esperar o grande dia da salvação? Não, meu filho. Você já foi salvo, agora você tem que ir por todo mundo e anunciar o Evangelho, pregar para as pessoas, libertar as pessoas e deixar o poder de Deus fazer. Deus quer alcançar pessoas nessa semana por você, sem que essa semana acabe. Deus quer trazer por você, por meio de você, 3, 4, 5 pessoas domingo. Que eu vou falar, abre a boca que Ele enche. Fala do que Ele está fazendo na tua vida. E você vai ver que os corações vão se derreter. João 14, 12 diz, Evangelho de João 14, 12 diz:
Evangelho de João 14:12, está escrito: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, mas vocês vão ficar aqui e fazer obras iguais e maiores do que as minhas. Na tua força, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Aleluia. Os apóstolos fizeram isso, Atos capítulo 5, versículo de número 15. Atos 5, versículo 15. Mas antes eu quero ler Marcos 16:17. Marcos 16:17 diz assim: e esses sinais acompanharão os incrédulos. Não, o texto diz: esses sinais acompanharão os que crê, em meu nome expulsarão demônios, vocês vão curar os enfermos, é no nome dele. Põe a tua mão lá e deixa Deus te usar. Fica com medo de ninguém. Cara feia não é fome, é oportunidade de você pregar Jesus. Quem está comigo dá um amém. E os apóstolos nos dão uma aula aqui, Atos 5:15. Atos 5:15, de acordo com a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, aqui as pessoas levavam os doentes até Pedro, para que a sombra do mesmo, ao passar por eles, os curasse de qualquer enfermidade, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha o que está escrito: ao ponto de levarem os enfermos pelas ruas, e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, a sua sombra se projetasse em algum deles, e curas aconteciam pela sombra. Diga: eu vou ficar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo. Eu vou ficar tão cheio do Espírito Santo. Não, eu vou ficar tão cheio do Espírito Santo, e vou cumprir com o meu chamado. Há um propósito em eu ser nascido de novo e batizado. Diga: diabo, você vai ver eu esmagar a tua cabeça de hoje para frente e tomar, arrancar as vidas da sua mão. Eu vou curar no nome de Jesus, eu vou libertar no nome de Jesus, eu vou prosperar no nome de Jesus. Diga: diabo, sai da minha frente, porque eu vou passar por cima. Aleluia. E eu vou fechar com Atos 19:11. Olha o que está escrito: Deus operava pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, milagres extraordinários, milagres extraordinários. Põe a mão lá e determina, irmão. E Deus pelas mãos de Paulo, mãozinha direita, diga o seu nome, eu vou dizer o meu. E Deus pelas mãos de Douglas, de novo. E Deus pelas mãos de Douglas fazia e ainda faz milagres extraordinários. De novo. E Deus pelas mãos de Douglas ainda faz milagres extraordinários. Mais um versículo diz o seguinte: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam e suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam.